dificuldade em relação a isso para a gente fazer agora? Tá. Então, bora lá. Compartilhar aqui minha telinha. Luiz Eduardo. Olá, Luiz Eduardo. Tu tá sem e-mail na planilha, Luiz Eduardo. Na verdade, eu acho que tu nem acessaste a planilha ainda. Acesse a planilha, coloca teus e-mails e preenche tuas notas, as atividades que você fez, tá bom? Não sei se você fez a atividade já do perfil e as outras que é para mandar pelo Telegram. Então, se tu estiver chegando agora, dá um oi para mim pelo Telegram, tudo bem? Para não ficar totalmente desorientado. Então, vou deixar aqui compartilhado, que aí o chat de vocês fica na gravação. Então, vamos lá. Para vocês poderem fazer o projeto, eu dei duas opções. A primeira é o sugerido, né, que vocês façam, instalem no computador, configurem o projeto direitinho no computador de vocês. Como é que vocês podem fazer isso? Vocês vão lá e baixar o repositório da disciplina. Vou pegar ele aqui, tá? Pronto, esse daqui é o repositório da disciplina. Quando vocês baixarem o repositório da disciplina, vocês vão ter essas duas pastas. Você pode ir lá no repositório da disciplina, github.com, CNAPK. Vocês têm paciência, tá, galerinha? Que o pessoal ainda não colocou e-mail na planilha e eu tenho que ficar o tempo todo pedindo. Ariadna foi, eu acho que Mari, por favor, coloquem o e-mail de vocês na planilha, porque ou eu apaguei ou vocês esqueceram de colocar. E aí vocês já marquem nas atividades, as atividades que vocês fizeram, porque eu acabei reiniciando a planilha, tá certo? Desculpem aí. Então, vou voltando aqui, ó. Então, o repositório da disciplina, ele tá lá no mesmo canto que sempre teve. Deixa eu abrir em outro navegador. github.com/cnapk/PODD 2021-2. Tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês podem baixar o repositório inteiro. Pode vir aqui em Code e Download Zip. Aí você vai baixar o repositório inteiro. Dentro dessas pastas é que vocês vão colocar o código de vocês. Só que a pasta não está pronta para vocês fazerem um projeto. Na hora que vocês baixarem a pasta, baixarem o zip inteiro, ele vai estar assim, ó. Baixou. Aí qual é a primeira coisa que você faz? Você vai abrir alguma das pastas, ok? Por exemplo, vou abrir aqui a pasta do modelo. Se por acaso você estiver baixando daquele outro repositório, ou do vídeo do outro rapaz, você tem que mandar mostrar o que for de oculto e apagar qualquer pasta .zip, .git, .git ignore que tem dentro, não dentro do repositório, mas dentro dessa pastazinha de atividades. Porque se vocês não apagarem a pastazinha git ignore, na hora que vocês copiarem isso daqui para dentro do projeto de vocês, sei lá, você vai fazer lá a bruxinha. E na hora que você tentar salvar e enviar para o seu repositório, como dentro dessa pasta tem uma pastazinha oculta, por exemplo, assim, ó, vou mostrar, ó, oculto. Aí você não vai conseguir enviar para o seu repositório. Então você entra dentro dessa pasta e apaga ela. Tudo bem? Aí o que, é que você vai fazer? Você precisa instalar os pacotes do NPM. Aí você vai aqui dentro da pasta da bruxinha, aqui ó, tem o Global Index License, aí você vai abrir com terminal, abrir com Git Bash, abrir com qualquer coisa, abrir com Command, e você tem que estar dentro dela, 03 bruxinha. Aí você vai dar um npm install. Dá errado se você estiver no canto errado, se você estiver dentro da pasta que tem os códigos, não vai dar não. Aí o npm install vai popular os pacotes lá do JavaScript. Pronto. Aí ele vai encher esse Node Modules com um monte de arquivinho.
Você abrir aqui, agora tem 80 MB do Node Modules. Aí o que você vai fazer agora? Você tem que abrir o Visual Studio Code aqui, não aqui dentro, onde tem o código. Você vai abrir ele aqui, na pasta da bruxinha. Então, por exemplo, eu vou abrir o terminal aqui. Se você não tiver na pasta certa, você pode ir navegando dando CD, entendeu? Mudar para a pasta numa boa. É porque para as pessoas que não estão acostumadas com Linux ou com terminal, é mais fácil você usar aí o gerenciador de arquivos. Tá. O que acontece? Ó? Os alunos não estão conseguindo mandar os códigos para o repositório deles. Por quê? Porque não é só fazer o código e enviar. O teu código ele tem que estar dentro de uma estrutura de projeto. Essa estrutura de projeto é tudo aquilo que tem naquela pasta. Então, você tem uma pasta com seu repositório. Eu vou dizer aqui, ó. Aqui é o seu repositório. Aqui é a pasta do seu repositório. Beleza? Aí, o que você vai fazer? Você vai baixar o meu repositório. Aí, você vai lá e baixa o repositório da disciplina. Pronto. O repositório da disciplina é uma pasta. Você baixou. Dentro do repositório da disciplina, se você olhar para ele, você vai encontrar isso daqui, ó. Deixa eu baixar ele aqui de novo. Se baixar o diretório da disciplina, você vai achar o 01 modelo, 02 lobinho, 03 bruxinha. Aí você vai ter várias pastas aqui dentro. Você vai ter a pastazinha 01 modelo, 02 lobinho. Essa pasta já é o modelo de projeto que você precisa. Não, você pode renomear do jeito que quiser, não precisa pagar nada do que tem no Git. O que é que você vai precisar pagar? Deixa eu só chegar lá, se vocês fizeram errado, eu ensino a corrigir, tá? Então, você está fazendo do zero. Você tem o seu repositório da disciplina, que é uma pasta. Aí você baixa o repositório. Você tem o seu repositório, que você vai colocar os seus códigos. Aí você vai fazer o quê? Você vai abrir o repositório da disciplina, que é esse daqui. Aí no repositório da disciplina, você está achando essas pastazinhas, tá certo? 01 modelo, 02 lobinho. Peraí que chegou mais uma nova pessoa. Olá, Paula. Lembra de abrir a planilha e colocar o teu e-mail na planilha, tá certo? Para não ficar pedindo solicitação sempre. Deixa eu copiar ele aqui de novo. Não fica pedindo autorização. Então, bora lá. Aí, o que é? Aí você vai pegar essa pasta aqui e vai copiar e colar ela para dentro do seu repositório. Agora você tem uma pastazinha 01 modelo aqui dentro. Essa pasta é o projeto TypeScript com P5. Para você poder editar o seu código, você vai ter que editar ele dentro dessa pasta. Se você quiser fazer um outro projeto, você vai fazer o quê? Copiar essa pasta e dar um novo nome para ela. 02. Você pode mudar esse nome aqui como você quiser. Eu boto 01 da 02 só para ficar indexado, tá? Então, o que é que você vai fazer? Alguns alunos... tá, pronto. Você copiou para cá. Só que só copiar a pasta não é suficiente. Você precisa popular ela com os arquivos do Node, né? Do JavaScript. Então, depois de você copiar a pasta, tá aqui, ó. Aí você vai abrir o terminal nessa pasta. Eu normalmente faço assim, vocês que instalaram lá o Git for Bash, se você clicar com o botão direito dentro da pasta, vai ter assim, abrir Git Bash aqui, tá? Se não, é só instalar o Git for Bash. Não, Git for Windows, desculpa, que ele vai aparecer. Ele não instalou ainda. Aí pronto, você vai abrir o terminal bem aqui e vai dar um npm install dentro da pasta correta.
que no caso aqui é 01 modelo. Como é que você sabe que deu certo? Que ele vai encher essa pasta Node Modules com um monte de arquivo. E são todos os módulos que o projeto precisa. Pronto. A partir daqui, já está no ponto. Se você quiser fazer novos códigos, é só pegar esse 01 modelo e copiar várias vezes. Entendeu? Aqui já está com todos os arquivos dentro dele. Então, se você quer fazer um novo projeto, copia e cola e dá um nome qualquer para ele. 01 aranha. Professor, como é que eu boto o negócio para funcionar? Para funcionar, você abre a pasta do projeto. Aí, nessa pasta, você abre o Visual Studio Code. Por exemplo, eu normalmente faço o quê? Abro o terminal na pasta e digito o comando node, code, né? Code, que é o Visual Studio Code, e mando abrir a pasta, ponto. Code, ponto. E ele já vai abrir no canto certo. Tá vendo aqui, ó? Ó, Node Modules, Sketch. Se você abrir e estiver enxergando isso, tá certinho. Se você quiser abrir pelo próprio VS Code, você abre o VS Code e vem aqui, ó, arquivo, abrir pasta. Aí você sai navegando até a pasta, por exemplo, aranha. Aqui, ó, não é dentro do Sketch, é aqui, é a pasta onde tem o tsconfig.json e abre. Beleza. Professor, por que eu não estou vendo o código? Porque para ver o código, você precisa rodar o servidor. E para rodar o servidor, nessa pasta que você está, que é a pasta do projeto, você precisa dar tá vendo aqui, ó, 03 aranha, nessa pasta que é a pasta do projeto, você vai dar um npm start. Aí ele vai abrir o JSON é só uma organização de texto de arquivos, entendeu? JSON, XML, ele pega várias informações e organiza num formato legível. O JSON é uma forma de configurar as coisas. Pronto, por que eu não estou mostrando nada? Porque não tem nada para mostrar. Entenderam? Então, o npm start, ele só é feito uma vez, que é para popular o Node Modules. Depois disso, você não precisa mais dar o npm o npm install, né, para instalar. Você só faz uma vez. Depois você só precisa copiar e colar a pasta para quantos projetos diferentes você quiser. Se você não quiser ficar por causa de espaço, você precisa que o nome do seu projeto seja sketch.ts. Você precisa disso. Você não pode criar um outro nome aqui. Se você criar, até pode, mas você vai ter que mudar qual é o arquivo que está sendo carregado. Você poderia criar aqui outros arquivos, por exemplo. Mas aí o arquivo, e aí você comentava assim, se você quiser. Por exemplo, eu posso copiar aqui sketch. Open to the side. Copy. Vou entrar aqui na pasta sketch. E aí vou copiar o sketch.ts para baratinha .ts. Então pronto. Eu copiei o que eu tinha, o baratinha, mas o que vai rodar é o sketch. O sketch é sempre o arquivo que vai estar sendo carregado e vai ficar rodando aqui no meu computador. Então, por exemplo, deixa eu escrever alguma coisa aqui. Na minha função, ele vai reclamar que eu tenho várias vezes o mesmo nome. Deixa eu comentar. Tem que comentar. Duas vezes a mesma função. Então, bora lá. Para fazer o setup, eu vou fazer só o Create Canvas, né? Create Canvas, 400 por 400. E na minha função draw, que a função vai ser chamada a cada frame, né? A cada frame, eu vou limpar a tela com essa cor e vou mandar desenhar uma elipse exatamente onde o mouse está.
Aí na hora que eu salvo o arquivo, ele já recompila. Fica aqui, ó. Pronto. Desenhando uma bolinha onde o mouse está. Professor, meu computador é um 386. Eu programo usando cartão perfurado. Meu computador, né? No meu teclado só tem duas teclas, professor. É o 0 e o 1, e eu tenho que escrever em binário. Não consigo colocar isso daí para funcionar porque não roda no meu computador. Eu vou reprovar? Não, meu filho. Usa lá o P5 Online. Não é o ideal, mas é a mesma coisa. Ah, professor, o P5 Online é JavaScript. Eu posso fazer? Não é o ideal, mas se você não consegue fazer assim, você pode fazer. Mas, professor, o senhor não está programando em TypeScript, mas é a mesma coisa, filho de Deus. A diferença é que você não tem os tipos, você não tem nada de tipagem. Por exemplo, vou pegar o código do Lobinho para gente olhar. Vou parar o servidor que está rodando. Aí vou parar o servidor que está rodando aqui, que ele fica consumindo aqui. Não. Pronto, entende? Ah, sim, pronto, bora lá. Professor, quando eu coloquei as pastas aqui, beleza? E eu mandei para o Git, quando eu abro o meu Git, aparece o Git, aí aparece as pastas e aparece uma setinha. E aí, quando eu tento abrir, ele não abre. Aconteceu com alguém? Aconteceu com um bocado de gente, né? O que que acontece? Quando você coloca um repositório dentro de outro repositório, eles ficam fazendo sombra, eles se sombreiam. Então, um repositório, ou seja, um arquivo que tem uma pasta .git, o que acontece? O que é que aconteceu com você? Nesse seu repositório aqui, ou seja, nesse seu repositório principal da disciplina, tinha uma pasta .git, que é a pasta que define que esse cara era o repositório. E nas pastas que você colocou, também tinha um .git, né, uma pastazinha .git aqui dentro, dizendo que esse cara também era o repositório. E aí, esse repositório de fora acaba não adicionando os arquivos de dentro. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o seguinte, você vai primeiro mover essa pasta inteira aqui para fora, mover, entendeu? Tira ela. Tira ela. E aí você apaga a pasta .git que tem dentro dela. Ok? Agora você tem que avisar para o teu repositório da remoção. Aí você vai lá fazer todos os passos de salvar, né? Você diz, olha, eu queria dar um add ponto, né? Salvar todas as mudanças na pasta atual, inclusive as remoções. Vou fazer um commit para salvar a minha versão. Aí depois que você salvar, der o add e o commit, aí você pode colocar a tua pasta de volta. Beleza, Yuri. Aí depois que você der o add e o commit, você pega a tua pasta que você retirou o .git que tinha dentro dela, o teu projeto, e aí consegue colocar ela de volta e adicionar ela de novo. Aí vai funcionar. É o jeito mais fácil. Tudo bem? Ok. Dito isso, a gente pode ir para os projetos de vocês, para as coisas que vocês queriam implementar. Para o seu Node Modulo, só precisa colocar uma vez no Git Ignore? É. Aí o que acontece? Esse arquivo que ele vai criar dentro das pastas, né? Essa pasta inteira, que é o Node Modules, ela é uma pasta muito pesada. Bem aqui, ó, ele vai criar uma pastazinha Node Modules, que vai ter uns 40 mega. E não faz sentido você ficar enviando esse Node Modules para o teu GitHub, porque você está só enchendo linguiça lá no GitHub. Aí o que é que você faz? No seu repositório da disciplina, tudo bem? Você tem uma pasta, que é a pasta .git, que tem todas as configurações do teu GitHub, e você vai criar um arquivo chamado .git ignore.
Eu mandei isso daqui no vídeo, para quem não assistiu, eu disse justamente isso daqui no vídeo de configuração do P5 com o TypeScript. E dentro desse Git ignore, você vai colocar tudo o que você não quer que suba para o seu GitHub. Ou seja, são arquivos que vão estar dentro das suas pastas, mas que são arquivos de build, são arquivos temporários, são arquivos que você não quer salvar remotamente. Então, por exemplo, se eu abrir aqui a pasta, a pasta do repositório da disciplina e mandar mostrar os ocultos, você vai ver que tem um ponto git ignore, bem aqui, ó. A pasta ponto .git, que define que é um repositório do Git, e o arquivo ponto .git ignore. Se eu abrir ele vai dizer, olha, eu não vou mandar nada que for nenhuma pasta Node Modules. Não. Porque o Node Modules ele trabalha por padrão. Então, por exemplo, na hora que você diz no teu git ignore do repositório que você não aceita nenhuma pasta Node Modules, ele não vai nenhuma pasta Node Modules de canto nenhum. Se você disser que não vai aceitar nenhuma pasta .vs Code, ele não vai aceitar nenhuma pasta .vs Code ponto nenhum. Se você disser que não aceita nada que seja asterisco.js, ele nunca vai mandar um arquivo com extensão .javascript, nunca vai mandar um arquivo .txt, nunca vai mandar um arquivo .exe, entendeu? Esse asterisco significa qualquer nome. Então aqui o que eu estou dizendo é, nunca envie nenhuma pasta Node Modules para o repositório, porque aí você economiza a sua internet, que esse arquivo Node Modules é inútil, né? Ele só serve para fazer o build local. Então você não precisa ficar enviando esse monte de informação desnecessária para o GitHub. E quando eu olhar o seu GitHub, só vai ter lá o quê? O conteúdo da pasta Sketch, praticamente. Não, o GitHub não tem limite. A limitação dele é o fato dos repositórios serem públicos. Entendeu? E normalmente quando você trabalha com arquivos grandes, aí ele coloca uma limitação de tempo, né? Ele baixa a tua taxa de download justamente por ser um arquivo grandão. Tipo assim, você manda aí alguns arquivos de vários megas. Aí ele já identifica isso e dá uma segurada. Outra coisa que ele faz é... Existe um modelo, uma funcionalidade do GitHub justamente para você mandar arquivos grandes. Por exemplo, faz de conta que o teu projeto trabalha com arquivos de muitos mega ou tera, entendeu? Então, para você não fazer isso via push, você tem uma funcionalidade própria do Git só para poder hospedar esses arquivos. Tá? Então, bora ali. Arquivo de giga. Cara, a gente tem que ter noção que tem projeto grande. Ok, então vamos aproveitar agora e mexer nos projetos de vocês, porque parece que tiveram várias ideias, várias pessoas que queriam fazer um monte de coisa e não sabiam bem como é que implementava. Eu vi que tiveram alguns que já fizeram a colisão, colocaram texto e tal. Então, vou dar algumas sugestões de ideia, tudo bem? Acho que mais para destravar o pensamento de vocês, para que vocês tentem fazer sozinhos e consigam, né? Então, vou abrir aqui o projeto vou copiar o projeto do Lobinho, para não mexer no original. Aí eu vou fazer os clássicos, né? A parede, a pedra, sei lá, ou algum outro aí. Lobinho Ninja. O professor ainda pode mexer hoje no projeto e acrescentar ponto na atividade? Ó, o objetivo da atividade... O objetivo da atividade era, primeiro, vocês, assim, o mais importante, né? Vocês configurarem o P5 com o TypeScript, né? Para quem tem um computador para quem tem computador que pode fazer, quem não tem faz usando o P5 Online e começar a mexer. Mas vocês têm que mexer, meu povo, entendeu? Assim,
Copiar o meu código não vai ser suficiente para vocês progredirem. Existe um processo de aprendizado que vem da manipulação. Então, você vai ter que pegar aquele código e futricar nele. Literalmente isso. Tu fizeste os passos que eu disse? É porque tu não está salvando o teu repositório certinho, dando push antes de adicionar de novos arquivos para dentro. Qualquer coisa, Marco, quando terminar a aula, eu te ligo, tudo bem? E aí tu compartilha a tela e a gente faz. Então, bora lá. Então, bora aqui. Então, esse daqui é o projeto do Lobinho, que foi o que eu fiz com vocês no vídeo, beleza? Então, o que é que vocês gostariam de fazer e vocês fizeram? Ou o que é que vocês gostariam de fazer que não conseguiram fazer? Digam aí. Davi, eu Diz. consegui colocar outra entidade, eu coloquei uma armadilha como entidade. Aí eu fiz uma função para ela sempre entrar em um dos blocos, né? Porque se você colocar no random mesmo, ele vai colocar entre os quadrados, né? Só Não. que aí Oi. Sim, continue. Só que aí eu não consegui fazer uma colisão que funcionasse. Eu acho que eu tive dificuldade principalmente em acessar o X dentro da entidade e também em, assim, detectar a colisão dos dois, né? Eu Ótimo, consegui fazer ótimo. uma coisa básica com o booleano, que assim, eu queria fazer com que quando ele entrasse na armadilha, ele parasse de se mexer. Só que o máximo que eu consegui foi desabilitar os comandos de movimentação dele. Ótimo. Então vamos trabalhar dentro dessa ideia, tá certo? Pronto. O que é o objetivo aqui? É a gente entender e vai ser um processo de aprendizado. Separar a abstração do visual, ok? Porque quando você está enxergando as coisas, você tem aquilo que você vê, que é a tela, que representa algo, e você tem as suas variáveis que representam os teus personagens. Se você pensar nos personagens, os personagens eles não têm uma posição na tela. Os personagens têm um X e um Y, ok? Então, se você quer, por exemplo, fazer teu personagem andar, você vai mexer com o X e com o Y. Não é para você mexer com a posição dele na tela. É para você mexer com o X e o Y. A posição dele na tela é a camada de desenho. É como você vai estar desenhando aquilo que vai ser visto. Então, vou começar com bem simples, tá certo? Uma pedra. Vou criar uma pedra que ele não consegue andar em cima da pedra. Bora lá, que aí fica mais fácil. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer... Não, eu vou aproveitar o lobo e o coelho que eu já tenho e vou impedir que um fique em cima do outro. Pronto, é mais fácil. Então, bora lá. Então, o que seria impedir que um ande para cima do outro? Seria... Exato, x e y iguais. Só que a gente vai ter que modificar o nosso código para ele ficar melhor, porque olha como é que está, do jeito que está aqui que eu coloquei para simplificar. O processo todo de escrita está muito misturado, ó, tanto o lobo quanto o coelho estão dentro da função keyPressed. E aí eu nem consigo enxergar o que acontece na função keyPressed. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Quando a tecla é pressionada, isso acontece. Ó, eu vou fazer assim, ó. Depois a gente tenta melhorar. Antes da tecla ser pressionada, eu vou salvar a posição dos dois, beleza? Deixo eles andarem. E se por acaso, no final, estiverem um em cima do outro, eu retorno à posição que eles estavam. Entendeu como é que vai ser o meu processo de colisão? Como é que eu sei que o bonequinho bateu na parede? Eu deixo ele andar. Se por acaso
ele andar e estiver dentro da parede, significa que ele teve uma colisão. Então, eu faço um rollback, eu desfaço o andado. Então, vou chamar isso daqui, vou chamar o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte, let wolf x recebe o wolf.x, o wolf y recebe o wolf.y, rabbit x, rabbit.x, rabbit y recebe o rabbit.y. Então, essas daqui, esses underlines, são as posições anteriores, ok? Tudo bem? Estou salvando a posição do x e y, do lobo e do coelho, antes do key pressed, antes de eu executar o key pressed. Vocês vão ver que a maioria das sacadas é muito simples. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar eles andarem com o código que eu já tinha, não vou mexer no código que eu já tinha, e depois que eles andarem, o que é que eu vou fazer o teste agora? Se por acaso eles estão no mesmo lugar, não, mas poderia ser qualquer nome, eu poderia ter salvado com qualquer outro nome, Eduardo. Poderia ser o Wolf X Old, entendeu? Poderia ser qualquer nome aqui. Só que eu normalmente uso o snake case, né? Que eles chamam de case. Você nomeia usando o underlinezinho, que é o case de cobrinha. É o que a gente usa no C, no C++, no próprio TypeScript. O camel case é quando você utiliza para nomes de variáveis. Entendeu? Só que variáveis de função, eu normalmente faço com underline case, né? Com camel case, com snake case. Hoje eu tô ruim, viu? Snake, eles chamam de underslake ou underline case. Beleza, salvei as posições iniciais, olha como é simples, deixo ele andar, no final eu verifico se eles estão juntos, se eles estão no mesmo lugar. Se o quê? Se as posições atuais forem iguais, quais são as posições atuais? O wolf.x foi igual a rabbit.x e o wolf.y foi igual a rabbit.y, aí eu vou voltar os dois para as mesmas posições que estavam, né? Vou voltar os dois para as mesmas posições que estavam. O wolf.x recebe o que eu salvei, o wolf atual.y recebe o que eu salvei, o rabbit.x recebe o que eu salvei, o rabbit.y recebe o que eu salvei. Então eu salvo as posições antes, deixo eles andarem, se colidirem. Tudo bem, Jeff. É assim mesmo. Não é horas em vão, mano. É tipo assim, se eu for pensar no meu filho, o João, ele tá naquela fase de pegar a estrela e tentar colocar a estrela dentro das forminhas, né? Ele fica lá um tempão tentando botar a estrela na forminha do círculo. E é o nível que ele está de percepção. A cada ferramenta nova que ele consegue é um unlock. Vamos ver se isso daqui funcionou. Então, vou botar aqui npm start. Matou até sentindo a cabeça maior depois de todo o sofrimento. Bora lá ver se esse negócio funciona. Pronto, eu não consigo. Olha, ele não consegue subir em cima do lobinho. Nem ele consegue subir em cima do lobinho, nem o lobinho consegue subir em cima do... Nem o coelhinho consegue subir em cima do lobinho. Deixa eu só entregar aqui para minha esposa essa ligação. Só um instante, irmão. Bora lá. Então, isso daqui seria uma colisão do tipo... a gente evitaria a colisão. Estou trabalhando só com X e o Y, né? Outra coisa que vocês gostariam de fazer. Porque aqui eu vou dando só as ideias.
o código não está bem organizado, a gente com certeza pode reescrever esse código de outras formas que a gente organize melhor os nossos dados. Mas vamos aqui trabalhar só em relação aos algoritmos. Aí quando for no vídeo gravado, a gente reorganiza as funções de novo melhor. O que é que vocês gostariam de fazer? Eu vou passando só as ideias aqui. Se fosse uma pedra e a pedra tivesse uma largura. Yuri, a gente está pensando na matriz, né? Então, ou ele está naquela posição, ou ele não está naquela posição dentro da matriz. Então, a gente não tem o elemento solto no espaço. Se o elemento está solto no espaço, você pode fazer a colisão de várias formas, né? Pode fazer a colisão. Tá, a gente faz já o timer da armadilha. Então, bora aqui, ó. Se você não tiver dentro dos quadrados, ou ele está no quadrado ou ele não está no quadrado. Ele não pode ocupar menos do que o quadrado. Se ele não está no espaço, você pode fazer a colisão pensando nos quadrados. Então, por exemplo, ele estaria em colisão se por acaso ele estivesse assim. Pelo menos um ponto dentro do quadrado. Aí você verifica para todos os pontos se algum dos quadrados tem um ponto dentro do outro quadrado, um vértice. Se você não está no quadrado, você poderia fazer, por exemplo, se fossem objetos circulares, você poderia fazer usando a formulazinha do centro, né? Se a distância entre os centros é menor do que a soma dos raios, né? Se não fosse assim, você poderia utilizando o sprite. E aí, para esse lance do sprite, você já tem fórmula pronta, né? Você faz um laço percorrendo as bordas do sprite, verificando se algum ponto do sprite está dentro do outro. Só pegar ali meu celular. Aí eu faço com vocês esses outros aí do pegando o coelho e colocando o time. Oi, bora lá. Vamos aqui. O lobo comendo o coelho. Vocês querem o quê? Que o coelho morra? Teve um monte de gente que tentou matar o coelho. Uma galera tentou matar o coelho. Vocês querem matar o coelho? Professor, eu quero matar o coelho. Eu odeio coelhos, eles são fofos. E eles me lembram que a vida é bela e doce, então eu quero matar o coelho. Como é que a gente mataria o coelho? Para matar o coelho seria justamente isso daqui, ó. Só que ao invés, tá vendo aqui, ó, isso daqui é a identificação da colisão. Ao invés de a colisão ser impedida, tá vendo aqui? Na hora da colisão eu não deixei eles colidirem, eu voltei eles para a posição anterior. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso matar o coelho, vou matar o coelho. Professor, como é que eu mato o coelho? Você pode definir se a entidade está viva ou não. Tudo bem, irmão. Matando o coelho. Então eu vou colocar aqui um booleano, ó. Alive. Vai dizer se ele está vivo. Alive vai ser do tipo booleano. Vou colocar aqui no meu construtor alive, sempre começa como true, para eu não precisar recolocar o construtor. E agora, olha que interessante, basta eu refatorar o meu código pensando que os meus elementos podem ou não podem estar vivos. Por exemplo, o meu draw, eu posso vir aqui e eu só desenho o coelho se ele estiver vivo. Se não, ó, se não estiver vivo, eu simplesmente retorno. O meu draw nunca vai acontecer, porque ele não está vivo. Então, eu nem preciso ir lá
da parte que eu mando desenhar o coelho e tirar essa parte aqui, tá vendo? Ó? Rabbit Draw. Porque na hora que eu mandar desenhar a tela, o lobo e o coelho, na hora que a entidade morrer, eu chamo o Draw, mas o Draw não vai desenhar nada. Entendeu? E aí o que é que faltaria? Faltaria aqui agora. Se por acaso o lobo e o coelho chega, beleza? Se por acaso o lobo e o coelho tivessem no mesmo frame, bastaria eu fazer que o rabbit ponto alive is false. Pronto, agora o coelho não está mais vivo e não vai mais ser desenhado. Bora voltar lá para ver como foi que ficou. Já reinei. O coelho morreu. Não teve grito, não teve sangue, não teve nada, mas o coelho morreu. O lobo comeu o coelho. Nheque, nheque, nheque. Mas, professor, eu não quero que o coelho morra. Eu quero só que ele se esconda. E, tipo, um segundo depois ele volta no mesmo canto que ele. No mesmo canto, ou então em um canto aleatório. Tudo bem. Então, se agora você vai precisar de um timer, você vai ter que fazer. Cara, vamos pegar. É porque, mano, para ser calango, tinha que ser o calango e as cobras, né? Tá. É, cara, tu deve ter bugado alguma coisa. Você pode debugar. Você faz o quê? Se você o teu código tá dando problema, você pode vir aqui, ó, inspect e começa a mandar umas mensagens para o console e ver o que aparece. Por exemplo, essas daqui são as mensagens que eu mandei lá no console.log. Ó, carregando o lobo, carregando a grama, carregando o coelho. Você pode ir colocando outras mensagens para ver o que acontece. Então, bora colocar um timer. Como é que eu começo? Como é que eu boto um timer? Quem lembra aí de botar um timer? Eu preciso do frame, né? Eu preciso do frame. Frame count. É, exatamente. Eu vou precisar estabelecer um frame rate, porque aí o meu código vai rodar tipo numa velocidade constante. Acho que aqui no setup que eu faço o frame rate. Assim é. Pronto, então eu tenho 10 frames por segundo. Tá, pessoal, só um instante. Só eu abrir a porta aqui, ó. Aí botem mais ideias, que a gente tem até 5h30, então dá para fazer um monte de coisa legal. Botem aí algumas ideias do que a gente dá para fazer agora.
Oi, voltei, bora lá. Ok. Bora fazer o timer. Tudo bem? Então, você pode pensar o timer de uma forma mais simples, como um número. O número que representa um tempo que virá. Então, por exemplo, se você pegar o momento agora, o frame count, ele vai te dar 1000. Aí você pode dizer, ó, beleza, eu quero que no 1030... Tá. Eu quero que no 1030 ele volte. Então, a gente poderia pensar assim, ó. Ao invés, o tempo de vida ele está relacionado à entidade. Então faz sentido eu colocar essa informação aqui na entidade, né? Por exemplo, como é que eu vou pensar aqui? Time span, time to die, time to come back. Time to resurrect. Tá. Vai ser do tipo number. A hora de ressuscitar. E aí o que é que eu vou fazer agora? Era para eu ter um update aqui em algum lugar para fazer o meu coelhinho voltar a viver. Então eu vou fazer aqui o meu método update. Update é um método que poderia fazer muitas coisas, mas atualmente só vai fazer o seguinte: se o meu bonequinho não estiver vivo, né? Eu vou, ó, nem estou utilizando o frame count. Ó. Se o meu bonequinho não estiver vivo, eu decremento o tempo que ele precisa para ressuscitar. Se o meu tempo que ele precisa para ressuscitar está igual a 0, eu coloco ele como vivo e seto o tempo para ressuscitar para 0 de novo. Então, isso daqui vai fazer o coelho ressuscitar baseado na quantidade de chamadas desse método update. Então, se eu coloco que o meu tempo de... Eu vou ressuscitar daqui a 30 chamadas do update, daqui a 30 vezes que ele chamar o update, o meu bonequinho vai voltar. Ok? Então, por exemplo, na hora que eu mato o bichinho bem aqui embaixo, ó, rabbit.alive recebe false, rabbit.time to resurrect, não são... Eu não estou com 10 frames por segundo, então se eu colocar 30 frames, ele vai demorar 3 segundos. Nem estou usando a contagem de frame aqui, estou usando só a contagem de chamadas da função. E aí o que acontece? Toda vez que eu chamar o draw, que é onde faz o update do meu código, eu vou chamar o rabbit.update. Bora de novo para acompanhar todos os passos, para ver o que foi que a gente fez. Então, bora lá. Tá aqui o lobinho. Nheco. Nham, nham, nham. Onde está o coelhinho? Cadê teu coelhinho? Volta, coelhinho. Eu dei o F5. O coelhinho não voltou, não. Coelhinho, você morreu, coelhinho, para sempre. Deixa eu ver aqui. Nham, 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 nham. Coelhinho, você vai voltar? Ah! Nham, 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 nham. Nham, nham, nham. Coelhinho! Nham, 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 nham. É o spam de coelho. Sai o coelho da toca, ele come. Ele já tá esperando. Nham, 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 nham. Eu vou ficar aqui esperando o coelho. Ah! Nham, 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 nham. Do coelho. Comida infinita. O lobo colocou o hack de comida infinita. Então, bora repetir os passos de novo, para a gente entender como é que a gente fez isso. E nem foi difícil. Bora lá. Então, vamos lá. Na hora que o coelho morre, de alguma forma, se você quer que o coelho volte, se você quer setar um timer, você precisa definir um tempo, ok? E esse tempo, tá, vou falar agora. E esse tempo, ele vai ter que ser processado para quando o tempo acabar, o coelho muda de estado. Tá. Onde é que eu vou salvar essa informação do coelho que morre?
Eu vou salvar dentro da classe entidade, porque é ela que guarda as informações das entidades. Se está vivo, se está morto, a posição, por exemplo. Na hora que eu coloco aqui uma live e um time to resurrect, isso daqui também vale para o lobo. O lobo agora também tem tudo isso, porque isso é da classe entidade. O lobo, ele pode estar vivo ou pode estar morto, só que em nenhum lugar do código eu vou estar matando o lobo. Então, o que é que eu tive que fazer aqui? Eu tive que fazer uma função nova que vai atualizando o status do coelho, e no caso aqui do lobo, toda vez que ela é chamada. No caso aqui seria a função update. Por exemplo, se eu quisesse que o coelho andasse aleatoriamente, a cada 2 segundos o coelho anda. Exato. Essa função aqui, update, ela vai estar sempre sendo chamada. Só que ela só vai executar algo quando o coelho estiver morto. Olha o que é que ela faz. Se o coelho não estiver vivo, aí eu faço o quê? Eu diminuo 1 na quantidade de frames que falta para ele ressuscitar. Se por acaso zerou os frames que faltam para ele ressuscitar, aí eu coloco ele para vivo. E aí eu coloco que a quantidade de frames que falta para ele ressuscitar é 0. E aí o que acontece? Quando o coelho morre, eu coloco o tempo para ressuscitar 30. Aí essa função vai ser chamada toda vez que ele faz o desenho lá embaixo. A primeira vez que é chamada, tá vivo? Não. Vai ficar 29. Zerou? Não. Aí chama de novo, 28. Chama de novo. O frame rate aqui eu coloquei para 10. 10 frames por segundo. Tá? E aí ele vai fazer isso, ó. Então, eu estou condicionando a vida do coelho, a ressurreição do coelho, a 30 chamadas da função update. Porque a função update, ela não está sequer olhando o time, o frame rate, né? Ela não está olhando nada disso, ela está olhando se foi chamada 30 vezes. Então, quando ela for chamada vezes suficientes para o tempo para ressuscitar zerar, aí eu boto o coelho para vivo de novo. Então, eu tenho 3 pontos de mudança. Primeiro, o update, que verifica se o coelho está morto e o tempo de morto acabou para voltar ele para vivo. Eu tenho lá a função andar, que quando os dois estão na mesma posição, o coelho vai para morto, tá vendo? Ó? E o tempo para ressuscitar vai para 30. Ok? E no draw, que agora, além de chamar todas as funções de desenho, eu também vou chamar todas as funções de update. Por exemplo, eu também poderia chamar o update para o lobo. Update. E aí o nosso código vai pouquinho ao pouquinho ganhando forma. Outra coisa que faz sentido, olha que legal. Quando você começa a ver... Não, mas é importante explicitar. Isso daqui é no caso de chamadas concomitantes e tal, então... Não. Os dois não morrem se encostarem. Aqui eu poderia tirar isso e funcionaria numa boa. Tá? Só que normalmente a gente faz isso para ficar explícito. Na hora que eles se encostam, só o coelho que morre. Tá vendo? Rabbit.alive, rabbit.time to resurrect. Ok? Quando você começar a encontrar ações que fazem sentido juntas, talvez seja melhor criar um método para elas. Por exemplo, matar e colocar um tempo para ele ressuscitar. Legal, isso daqui poderia se tornar um verbo, um método matar. Aí você vai lá e cria um método matar temporariamente. Entendeu? E aí, vocês querem ir para onde daqui? Eu estou aqui só obedecendo. Vocês deram já sugestões aqui em cima, né? Tinha que ter um caçador que seguisse o lobo e o coelho. Ah, legal, a gente não viu a questão do timer. Vamos colocar o... já que a gente acabou de ver o timer, vamos aproveitar e fazer um timer
para o caçador e fazer o caçador andar na direção do lobo. Ok? Então, a gente pode usar o timer. O caçador é a mesma coisa de uma entidade. Só que aí o update do caçador faria com que ele andasse na direção do lobo. Só que ele teria que ser uma classe diferente, né? Cria um outro canvas atrás. Como cria um outro canvas atrás do jogo para fazer um fundo atrás? Não entendi, Jeff. Quando a gente desenhar a imagem no fundo, já não é o canvas que tu queres ou tu tá querendo outra coisa? É só desenhar uma imagem no fundo antes de desenhar as outras coisas. Ah, tá. Entendi. Eita, que hoje eu tô requisitado. Deixa eu só atender meu irmão. Oi, irmão. Ei, eu tô dando aula. As meninas foram lá pra mãe agora. Ok, bora lá. Cara, essas coisas aí mais complexas, né, de background, aí tu tem que olhar um videozinho específico no YouTube, que ele vai falar daquele efeito parallax, que conforme você anda, as coisas no background se movem numa velocidade diferente. Acho que é isso que você está perguntando, né? Ou se não for, deixa pra lá. Então, bora aqui, ó. Perdão, é tanta ideia que eu acabei nem sabendo para onde é que a gente vai, bora lá. Ativada quando o coelho morre. Tá. Como fazer uma tela final para quando o jogo acabar, como você perdeu, você ganhou, não apenas um texto na tela, mas colocar uma mudança na tela. Diogo, isso daí é uma técnica que a gente não vai ver agora, que é uma técnica de pilha, entendeu? Você vai ter como se fosse um vetor, tudo bem? Eu não queria colocar vetores agora. E dentro desse vetores, você vai colocar vários blocos de funções. Seria mais ou menos assim, ó. Então você vai ter um vetor de menus, ok? Vetor de menus. Aí o que acontece? Esse vetor ele vai guardar uma série de funções. A primeira função, que seria a função principal do jogo, é aquela: você quer jogar, escolha o seu jogo, tá, 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 tá. Aí a pessoa pega e clica em alguma coisa. Aí quando ele clica em alguma coisa, isso joga para uma nova função. Só que ao invés de simplesmente chamar a função, você coloca a função dentro do vetor. Entendeu? Por exemplo, aqui seria a tua função de jogo. Você está aqui jogando, tudo bem? E aí, por exemplo, você dá um pause em algum canto. Aí aparece uma tela de pause. Aí essa tela é uma nova informação que você coloca no vetor. Ô Jesus amado. Diz. Ei, os meninos, o pessoal foi lá para a mãe, eu estou dando aula agora. Não, a Ticiane foi com as crianças para a mãe, eu estou dando aula agora. Tudo bem, valeu, falou. E aí o que acontece? Para que serve essa ideia dos menus assim, empilhados? Porque quando você sai da tua tela de pause, você volta para onde? Para o jogo. E quando você sai do jogo, você volta para onde? Para a tela inicial. E assim você consegue alternar entre telas, indo e voltando. Aí mais na frente eu vou fazer gravado, tá? Que se eu fizer agora, cancelando. É, porque eu não sei se eu falei para vocês que a minha babá quebrou o pé, né? Foi subir numa cadeira, aí caiu de mau jeito e quebrou o dedinho. Então tô só eu e minha esposa com as crianças. Então tá uma logística danada aqui. Então por isso que eu demorei tanto para enviar o vídeo da semana passada. Aí ela pegou as crianças e foi lá para minha mãe. Bora lá, bora fazer a armadilha pro lobo. Vamos fazer o lobo ficar preso. O lobo ficar preso para sempre. Que aí outro dia a gente vê essa ideia dos menus. O que é que eu quero de vocês agora? Tá certo?
Eu quero que vocês comecem a tentar manipular a lógica do jogo, porque aí vocês vão começar a pensar, ué, onde é que eu vou colocar essa informação? Onde é que eu vou colocar essa informação? Se vocês quiserem, vocês podem assistir por conta própria. Tá. Tá. A gente coloca o som. Assistir vídeos de jogos em P5, porque não faz diferença se você está fazendo no TypeScript ou no JavaScript. Outra hora vocês abram lá o código, eu posso até abrir agora. P5 online. Né? Professor, mas o conteúdo que eu vejo é só com JavaScript. E aí eu não consigo copiar porque eu estou fazendo ele no TypeScript. O Code Challenge é muito legal. Por exemplo, esse daqui é o do Lobinho. Ó. Deixa eu pegar o código aqui. O jogo do Lobinho, em JavaScript, se vocês olharem para cá, é exatamente igual. Aí eu já vou falando das diferenças. O que é que tem de diferença? Número 1, você não vai ter o tipo do X, o tipo do Y, o tipo do passo, o tipo da image. Quando você recebe, por exemplo, os dados no teu construtor, exato, todos os códigos já vão para a parte do repositório. Quando você fizer o construtor ou passar um parâmetro qualquer, você não vai poder dizer qual é o tipo das coisas. Vamos abrir aqui como ele é em TypeScript para a gente ver. Olha a diferença. Ó. Aqui eu digo que o X é um número, o Y é um número, o passo é um número e o image é um P5 image. Se você for ver o código de alguém usando P5 em JavaScript, se a pessoa estiver ensinando lá, você consegue fazer da mesma forma. É só você colocar os tipos. Segunda coisa, quando você cria uma classe, é diferente criar uma classe no JavaScript e no TypeScript. Por quê? Porque aqui no TypeScript, olha como é, eu defino quais são os atributos, tá vendo aqui? Eu estou dizendo que a classe entidade tem X, Y, passo, imagem, se está vivo e tempo para ressuscitar, todos como atributos. E aí eu manipulo esses atributos através do this. Vocês estão vendo? Então aqui eu estou manipulando os atributos. Eu poderia dizer aqui que o this.time to resurrect recebe 0. No JavaScript é diferente. No JavaScript, quando você entra dentro do construtor, você pode imaginar que o this é um objeto que não tem ninguém. O this é um objeto tipo vazio no mundo, ele não tem nada. Na hora que você coloca essa linha, define essa linha, você está pendurando nele um atributo do tipo, um atributo X, e está colocando nesse atributo X o X. Olha a diferença. Quando você está em TypeScript, você primeiro diz o que define uma entidade, e depois você manipula esses elementos. Em JavaScript, você vai pendurando os teus atributos como você pendura bolinhas no árvore de Natal. Você vai ter um X, você vai ter um Y, você vai ter um passo e você vai ter uma imagem. Professor, e se aqui no JavaScript eu quisesse definir que ele vai ter um booleano para dizer se está vivo ou não está vivo? Então você viria aqui e faria this.alive recebe true. E se eu quisesse definir aquele tempo para ressuscitar? This.time to resurrect recebe 0. E assim você consegue criar, né, assim, criar os teus atributos, pendurando eles no this. Por uma característica do JavaScript, você pode pendurar coisas na tua árvore de Natal, no teu objeto, em qualquer tempo da vida do objeto. Não deve fazer isso, mas você pode fazer isso. O ideal é você fazer o quê? Dentro do construtor, que é onde você cria o teu objeto, você inicialize tudo. Então, você inicializa tudo que você precisar. Professor, o senhor vai ficar falando o semestre todo de TypeScript e JavaScript? Sim, porque os dois são muito parecidos. Na verdade, TypeScript ele é só um super conjunto de regras que ajuda a você cometer menos erros quando vai programar JavaScript. Ele te ajuda a deixar as coisas mais amarradinhas. Mas fora isso, atributos e as definições de tipo, o resto é tudo igual. Outra coisa que você tem, quando você tem uma função,
você define o tipo da função. Por exemplo, a tua função loadImage, você está dizendo que ela recebe uma string e ela retorna uma imagem P5. No JavaScript, você não diz nem o que é que ela recebe, nem o que é que ela retorna. Cadê aqui, ó? LoadImage. Você está recebendo um path como parâmetro, mas não diz o que é que ela retorna. Você dá o return direto aqui e se você quiser, você pode até comentar. Retorna, recebe o path da imagem e retorna o P5 image. Entendeu? Então, por isso que programar em JavaScript é muito mais complicado, porque você não consegue declarar, né, deixar claro, explícito o que é que você está fazendo. Você tem que escolher o nome das variáveis com muita clareza, porque senão daqui a pouco você olha, ei, o que é o board? Board é uma cor? O que é o rabbit? O rabbit é uma imagem? E aí você não lembra mais o que é. Ei, o wolf é uma imagem? O wolf é um tabuleiro? O wolf é uma linha? O wolf é um pixel na tela? O que é o wolf? Aí você não sabe mais. Aí quando você está fazendo tipado, aí ó, como é mais descritivo. O wolf image, rabbit image, board image são objetos do tipo P5 image, ou seja, eu já carreguei a imagem. E o wolf, o rabbit, board são objetos. O wolf e o rabbit são objetos do tipo entidade e board é um objeto do tipo tela. Ok, pessoal? Tudo bem? Para ajudar, simplificar, facilitar? Bora lá. O que foi que vocês pediram? Colocar uma armadilha. Então, bora colocar a armadilha. Então já estamos programando. Sim. Essa organização onde você tem classes e construtores e métodos que alteram os atributos da classe, isso é orientação a objeto. Aí a gente vai aos pouquinhos inserindo os conceitos de orientação a objeto. Aí, por exemplo, semana que vem eu já vou pensar em alguma coisa de vetores, para a gente já ir colocando vetores no começo, para não deixar para depois. Então, por exemplo, eu poderia... Professor, isso na classe que tu chama de parâmetro é a mesma coisa de estado. Não. Então, bora separar as coisas. Parâmetro é o que você recebe numa função. Em qualquer função. O x, o y, o step, o image são parâmetros. É aquilo que a função recebe. Por exemplo, a função loadImage recebe um parâmetro que é a string. Quando eu coloco o update no P5 dá erro. Eu não sei que update é esse, Thalita. Bora lá, Paula. Então, isso é o parâmetro, é aquilo que a função recebe. Tá? O retorno é aquilo que a função devolve. Atributo é aquilo que a minha classe define que é o estado dela. Por exemplo, entidade tem como atributos o X, o Y, o passo, imagem, se está vivo e o tempo de ressuscitar. Tem como métodos o update. Então, update é um método. Por quê? Porque ele altera o estado da minha classe entidade. Draw é um método. Os métodos eu chamo a partir dos objetos. Então, por exemplo, eu criei um cachorro, criei um coelho, eu criei um lobo. E aí eu chamo o objeto a partir do lobo. Eu chamo lobo.update. Se fosse uma função, por exemplo, como é a função createCanvas, eu não estou chamando a função createCanvas a partir de um objeto. Eu estou simplesmente chamando a função createCanvas e passando para ela parâmetros. P5.imaging é o retorno, é o tipo de informação que eu devolvo. Por exemplo, eu poderia devolver um inteiro, poderia devolver um string, só que eu devolvo o que a função loadImage me devolve. Eu devolvo o que a função loadImage me devolve. A função loadImage, ela é do P5. Olha o que é que ela faz. Ela recebe um path, que é um string, duas funções para ela poder chamar, no caso de sucesso e de falha, e ela retorna. O retorno está depois desses dois pontinhos aqui, depois da função. Ó. Você tem a função, os parâmetros
e o tipo de retorno, P5 image. Como vou saber se o tipo está certo? No tipo, você olha o que a função retorna. Yuri, por exemplo, a tua função load image do P5 retorna uma P5 image. Tá aqui? Exato, é só você, o VS diz. Tá vendo? Então, se você, por exemplo, pegar qualquer outra função, frame rate, ela devolve alguma coisa? Não, frame rate devolve o próprio objeto P5, não devolve nada. Create canvas devolve alguma coisa? Ó, se eu precisasse pegar o create canvas, devolveria o meu renderizador de imagem. Só que como a gente está utilizando o P5 no modo global, a gente não está utilizando esse modelo de renderização de imagem. É porque o P5 Online não tem tipos. Ele não é orientado a tipos. Aí você não precisa saber o que é que ele é. Você, assim, precisa saber, porque se você não souber, você não vai saber o que é que pode chamar daquele objeto. Por isso que programar com uma linguagem de tipos facilita. Porque na hora que você tem o tipo, ó, você sabe que esse tipo é o tipo entidade, na hora que você faz aqui um rabbit, ponto, ele já vai te dizer tudo que o rabbit tem. Esses roxinhos são os métodos e esses azulzinhos são os atributos. Os atributos é que definem o estado dele, os métodos são o que definem o que ele faz. Beleza? Pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho muito legal fazer teoria assim, teoria baseado na percepção de vocês, na prática, no que vocês vão perguntando. Eu tenho muita dificuldade com ler slide, de pegar aquela teoria. Vocês conseguem ler, tipo, vocês conseguem ler qualquer material aí sozinho, né? Então, roxo, método, azul, atributo. Exato. Bora fazer. Vamos aproveitar o conceito de timer, tudo bem? E vamos trabalhar mais com timer. Vamos colocar aqui os nossos. Mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhando até o final da vida, Felipe. O senhor pode falar mais de classes, um conceito ou qualquer regra, ou ainda vamos ver mais aprofundado? Vamos fazer o seguinte: vamos deixar o lobinho de lado, e aí eu vou fazer um outro modelo com vocês, um modelo que não é visual, que talvez facilite. Tudo bem, Yuri? Vocês vão ver agora. Tá. Então, eu vou pegar um dos projetos que eu já tenho e sempre uso. github.com/qxcode.po/arcade. Carro. Bora pro carro, então. O carro eu sempre faço, o pessoal de vez em quando faz o carro. Então vamos separar aqui a ideia de classe e objeto, tá? Aí a gente faz aqui no exemplo do carro. Então, o objetivo aqui é modelar um carro. E aí, quando você modela qualquer coisa, você tem que pensar no estado, ou seja, nas variáveis que determinam o estado, e nos métodos, as variáveis que alteram o comportamento da tua entidade. Então, se a gente for ler aqui a descrição, a gente vai entender que o nosso carro inicializa de tanque vazio, sem ninguém dentro e com 0 de quilometragem. Opa, eu preciso de variáveis para controlar o tamanho do meu tanque, variáveis para controlar quantas pessoas tem dentro do carro e variáveis para controlar o tanto de quilometragem que ele anda. Beleza. O nosso carro esportivo suporta até 2 pessoas e o seu tanque suporta até 100 litros de água. Beleza. Então já tenho mais 2 variáveis, de 2 atributos. O máximo de pessoas que ele suporta e a quantidade de combustível máxima que ele suporta. Então isso daqui seria o estado do teu carro. Então, bora lá fazer teu carro aqui.
Eu não sei o que é que tem a seguir nas aulas do Vitor depois daquelas que eu passei do bloco 1. Não, se vocês quiserem, vocês podem ver. Eu não vi não o que é que tinha lá. Ah, ótimo. Depois da conta, tem carro, tem agência. Beleza, se vocês quiserem. Ótimo, ótimo. Se vocês quiserem ver, o conteúdo dele é muito legal, cara. Ele é muito organizado. Como é que eu. Corda. Ele é muito organizado. Sucesso. Então, bora tentar fazer aqui o nosso carrinho. Tá? Então, para definir a minha classe, que é o meu molde de massinha, vocês nunca brincaram com massinha, não? Que vocês têm os moldezinhos, aí você soca a massinha dentro do molde, e quando tira a massinha, ela já sai naquele formatinho? Pois é, a classe é um molde. Então, na minha classe, eu defino quem são, como é que vai sair o meu objeto. Então, o meu carro, que a gente define assim, ele vai ter atributos. Os atributos definem o estado dele. Então, ele tem a quantidade de passageiros, que vai ser um number. Ele vai ter o máximo de passageiros, que também vai ser um number. Ele vai ter o... O que mais? A gasolina, que vai ser um number, vai ser tudo number aqui. E vai ter uma quilometragem, que também vai ser um number. Beleza. Ah, vai ter o máximo de combustível, que também vai ser o number. Aí agora a gente vai para a nossa quilometragem. Para inicializar a quilometragem, eu só preciso de duas coisas. Saber qual é o máximo de passageiros que o meu carro suporta e o máximo de combustível que o meu carro suporta. Poderia tirar isso daqui e deixar tudo na mão? Poderia. Então, todos os meus carros começariam com os mesmos parâmetros. O construtor permite que eu inicialize logo de cara carros com parâmetros diferentes. Cara, o Copilot, ele é muito legal. Ele simplifica muito o processo de escrever. Eu acho que ele está escutando o que eu digo. E aí, na hora que eu vou escrever, ele já sabe o que eu quero fazer. É muito legal. Então, ele inicializou passageiro sempre com 0. Todos os meus carros começam sem ninguém. O máximo de passageiros, ele vai pegar aqui do parâmetro. Ó, parâmetro é o que vem da função. Parameter, tá vendo? E esse daqui é ele chama de property, né? Propriedade, que seria como se fosse os atributos. São aqueles que definem o estado do teu objeto. Beleza, aqui agora a gente já pode criar uns carrinhos, ó. Então, eu poderia criar um carro, um Monza. O meu Monza eu crio colocando no objeto new car. Então, eu poderia dizer que o meu Monza cabem até 5 passageiros. Obrigado. E o máximo de combustível que cabe no Monza é 40. Desculpa, eu estou misturando tudo, desculpa. Eu estou criando um Monza que mano, eu estava carregando C++ aqui na cabeça, foi mal. Criei um Monza e atribuí para ele um novo carro. Fazer isso daqui eu acho redundante e desnecessário. Já que você está atribuindo um carro, é óbvio que isso é um carro. Então você não precisa vir aqui explicitamente dizer que Monza, meu Deus, eu quero dizer que Monza é um carro. Monza, que é um carro, vai receber um objeto do tipo carro. Professor, e se eu quiser criar Monza como um carro, eu posso? E depois fazer a atribuição? Pode. Agora você está fazendo duas ações distintas. E vamos agora separar essas duas coisas aqui. Ó. Isso daqui é a referência e esse aqui é o objeto. Beleza? Vamos diferenciar. Isso daqui é uma variável capaz de guardar o carro, mas a linha 17 você não consegue, Yuri. Você precisa do new para alocar espaço de memória para guardar, para manipular suas variáveis. Entendeu? Então, vamos entender como é que essas coisas funcionam aqui desenhando. Na hora que você escreve
Na hora que você escreve isso daqui, ó. Seja Monza uma variável do tipo carro. Você escreveu só essa linha. Na hora que você escreve essa linha, o JavaScript, ele vai lá na tabela de variáveis e vai guardar uma entradazinha na tabela de variáveis dizendo a seguinte coisa, ó. Monza, se você encontrar alguém procurando por um Monza, deixe salvo que essa coisa é um carro. Só que essa tabela de variáveis, ela faltou a última coisa, que é dizer cadê o Monza. Então, se você tentar acessar qualquer coisa do teu Monza só com isso, você vai ter um problema. Por exemplo, se você tentar fazer Monza, ponto passageiros recebe 5. Aqui ele vai dizer, olha, nem sei qual o erro que vai dar. Qual é o erro que vai dar aqui em JavaScript? Como é que eu rodo esse breguesse, hein? Como é, meu? TSC, assim é? Carro.ts? Nem lembro mais. Aí ele criou o carro.js. Tá aqui, ó. Ele cria o carro.js porque o TSC só faz converter de um para o outro. E aí agora eu tento executar. Como é que é? Node carro.js. Aí ele disse o seguinte: ei, filho, você tá. Não. npm start é só quando você vai trabalhar com o P5, porque ele precisa fazer toda uma maracutaia para juntar tudo, entendeu? Aquilo dali é todo um projeto onde você tem um visualizador de arquivos, um visualizador de alterações, ele está o tempo todo... Exato. Isso daqui é só o TypeScript básico. O que é o TypeScript? Ele vai pegar primeiro e criar o código .javascript, e aí você executa o código .javascript no Node normal. Entendeu? Então, olha aqui qual foi o código que ele criou. Do TypeScript que eu escrevi, ele criou esse código bem aqui, ó. Function char, colocou tudo, criou uma variável Monza e tentou acessar a variável parâmetro. E aí, de cara, ele já reclamou: ei, filho de Deus, menino meu, você está acessando uma coisa que não existe. Aí você vai dizer: mas por que não existe se eu criei o carro? Você não criou o carro. Você criou uma variável capaz de receber um carro. Você criou uma variável capaz de guardar um carro, mas não tem um carro aí. O carro só é criado na hora que eu dou o new car. Isso daqui cria o teu carro, ok? Isso daqui você consegue imprimir. Se você mandar imprimir isso daqui, você vai ver que você tem, ó, a instância, ó, o Copilot já sabe que isso aqui é uma instância. Se você mandar imprimir isso daqui, você vai ter um carro sendo impresso. Console.log new car. Professor, então quer dizer que se eu estiver fazendo TypeScript puro, eu não preciso usar aquele cacarecaral todo? Não precisa. Aqui você precisa de 2 passos só. Primeiro você vai usar o TSC para gerar o JavaScript e depois você vai mandar rodar o JavaScript, carro.js. Ansiedade. Ok, ó, tá aqui o carro que ele criou. Só que esse carro que eu criei bem aqui com o new, eu não salvei em canto nenhum. E é justamente isso que eu faço quando eu faço a atribuição. Quando eu digo o meu Monza, ele recebe um novo carro. Eu crio o objeto com o new e guardo esse objeto em algum lugar quando eu faço essa atribuição. Às vezes a gente faz os dois ao mesmo tempo, então você nem percebe que existe uma diferenciação. Seja uma Paraty, um novo carro. Paraty cabem quantas pessoas? 12, né? 12 pessoas. Quantos litros? 60. Não tem como eu fazer esse código do carro e eu não lembro daquela piada do desafio de quem colocava mais gente dentro do carro. Vocês não, vocês não conhecem essa piada não, né? Era o alemão. Só que hoje em dia eu posso ser preso se gravarem essa piada.
Vocês olham lá, vocês olham, procura na internet. Hoje em dia é muito chato, mano. Hoje em dia você não pode mais nem contar piada. Acho que é o alemão e o italiano e outro aí, tentando ver quantas pessoas eles colocam dentro do carro. Bora lá. Depois de parar a gravação, eu conto. Ok, fofoca aqui na meta, fofoca aqui na meta. Então, isso daqui é a criação do objeto, isso daqui é a atribuição do objeto. Então, o que é o problema? Você tentar utilizar algo que você não instanciou, que você não criou. E aí você vai ter aquele problema, né? Por exemplo, se você tentar acessar, por exemplo, fazer aqui um método. Function, function adicionar passageiro. Adicionar passageiro no carro. Eu recebo o carro e recebo o número de passageiros que quer entrar no carro. Se o carro mais o número de passageiros for menor do que o máximo, eu adiciono. Beleza. Se eu pegar aqui o meu Monza, que começou com 5 pessoas, e tentar adicionar 2 pessoas no Monza, vai dar sucesso. Se eu der aqui um console.log e passar o meu Monza, vai mostrar que eu tenho 2 passageiros. Tá vendo aqui, ó, 2 de 5. A questão é que se os passageiros são um atributo do carro, nada mais justo do que eu ter métodos que lidem com isso, ao invés de eu ter funções externas que recebem o carro e o número de passageiros. Então, ao invés de fazer isso, eu vou ter aqui um método add passageiros, que recebe apenas o número de passageiros. E olha a construção como é diferente. No método, eu não preciso receber o carro. Por quê? O carro já está descrito no des. O passageiros é um atributo, eu acesso através do des. Porque ele já está dentro do escopo da classe. Então, não preciso dizer que ele é uma função da classe. Se você for ver, ele está dentro das chaves que definem o começo e o final da classe. Então, dentro dessas chaves, só vão ter 2 coisas. Ou vão ter atributos, ou vão ter métodos. A diferença é que os métodos, eles têm a chavezinha depois, o parêntese. Então, quando você coloca um nome, e depois desse nome você coloca o parêntese, você está criando um método. Se você não coloca um parêntese, você está criando um atributo. Tem como relacionar variáveis entre classes diferentes? Tem. Eu não entendi a pergunta, mas tem. Eu faço um exemplo já, tá, Guilherme? Seria o exemplo da outra aula. Vamos só perceber aqui a diferença entre uma função e um método. Isso daqui é o que a gente chama de função. Por quê? Porque ele não é parte de uma classe. Isso daqui é um método. Se você quiser, você pode, tanto para a tua função como para o teu método, definir o que é que ele retorna. Por exemplo, no caso da função add passageiro, ele não retorna nada. Então, eu posso dizer que ele não retorna nada. Mesma coisa para adicionar passageiro, ele não retorna nada. Então, eu posso colocar como void, deixar explícito que não tem nenhum retorno de informação. Ok? E aí eu poderia ter as várias outras funcionalidades. E aí é muito mais descritivo eu chamar as minhas funções, chamar os meus métodos do que chamar as minhas funções. Olha aqui a diferença. O método fica sempre dentro de uma classe criada, Jeff. Monza.addPassageiro2. Ok? Olha aí, ó. Os dois fazem exatamente as duas coisas, mas o de cima é uma função e o de baixo é um método. O de cima, eu não chamo a partir de uma classe, dentro de um objeto, é simplesmente a função, e aí eu passo os parâmetros que eu quero alterar. O de baixo eu chamo a partir de alguém. Eu estou adicionando passageiros desse Monza. É esse Monza que adiciona os passageiros. E aí eu passo os parâmetros para
para o Monza realizar a função ADD passageiros. Tá claro? A diferença? Usar os métodos fica mais objetivo para não criar funções. Exato. A diferença é que quando você vai fazer uma ação que está relacionada com os elementos daquela entidade e faz sentido a entidade realizar aquela ação, você coloca como um método. Por exemplo, no caso aqui, adicionar passageiros. Eu estou alterando a quantidade de passageiros. Então faz sentido que isso seja um método. Ok? Assim, na minha cabeça fica mais descritivo do que fazer uma função que recebe o carro e bota passageiros dentro dela. Vamos começar aqui a pensar em beleza. Outro método aqui que eu poderia ter seria dirigir. Dirigir. Aí você pensa, professor, dá para colocar qualquer coisa como atributo de qualquer coisa. Eu poderia ter um carro e aqui eu poderia ter uma pessoa. O meu carro poderia ter uma lista com as pessoas que estão dentro dele. Entendeu? Por exemplo, dirigir. Bora fazer aqui só o dirigir. Imaginando que o dirigir é um método do carro. O que é que eu preciso para dirigir? Olhando aqui os atributos. Eu faço um exemplo com lista já, Lucas. Aí depois eu faço um exemplo eu tenho que ter gasolina e a não ser que você esteja com Tesla, você tem que ter alguém dentro do carro, né? Exato. Então vamos ver se o Copilot sabe fazer o dirigir. Obrigado, Copilot. Se a quantidade de passageiros for maior do que zero e o combustível for maior do que zero, eu aumento a quilometragem, diminui um combustível e errou o Copilot. O Copilot dirigiu e jogou o passageiro para fora do carro. Ejetou o cara no final da viagem. Não, Copilot, você não vai tirar o passageiro, não. Foi o Tesla, o cara. Não precisa de porra de passageiro. Pinga, jogou o passageiro para fora. Ejetou o cara. Então, eu vou gastar 1 litro d'água para cada quilômetro. Vai ser a mesma. Para dirigir, eu vou precisar de um parâmetro. Eu vou dirigir uma certa quantidade de quilometragem, distância. Distância vai ser um number, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se eu tiver combustível suficiente para cobrir a distância, com certeza, mano. Não tem... O Copilot já é um passo da Skynet, é só questão de tempo, rapaz. Bora lá. O que é que eu quero saber? Se eu tenho mais do que um passageiro e se eu tenho combustível suficiente para cobrir a distância. Então, se o meu combustível for maior do que distância. Vou fazer aqui 1 para 1 para ficar fácil a conta, tá certo? Então, maior ou igual à distância. Então, eu gasto o combustível. Não, eu aumento a quilometragem de distância. Eu diminuo o combustível de distância e beleza. E passageiros eu não vou tirar, não. Ok, então agora se eu tentar se não, eu poderia avisar, né? Se não, console.log não é possível adicionar mais passageiros. Não, Copilot, você errou. É porque eu estou fazendo na função errada. Aqui ele acertou. Não é possível adicionar mais passageiros. Acertou, Copilot? Aqui é que eu quero, deixa eu ver se ele vai acertar aqui. Não puedes dirigir. Eu tô lidando com o Copilot espanhol. Ai, rapaz, parecia o Buzz Lightyear no Toy Story, que não tem uma hora que ele começa a falar. Não tenho gasolina suficiente. Vai? Não. Ficou encabulado. Deixou de dar pitaco. Não tenho gasolina suficiente. Então, bora lá.
Adicionei 2 passageiros no meu Monza. E agora eu vou tentar dirigir. Monza.dirigir. Vou tentar dirigir 10 quilômetros. Ele vai avisar que eu não tenho gasolina suficiente. Não tenho gasolina suficiente. Beleza. Só que agora eu precisaria colocar gasolina, né? Então, ó, outro método agora para colocar a gasolina. Mas a gasolina não é em litro? É, rapaz, só que o meu carro faz 1 quilômetro por litro. Entendeu? Para a conta ficar fácil. Deixa eu ver se ele já acertou o método. Adicionar combustível, recebe um número. Se o combustível mais o número menor do que o máximo, ele adiciona. Não, Copilot, você errou. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar e se ele estourar o máximo, aí eu arredondo. Ó, botei aí 500 litros, mandei o frentista colocar 500 litros de combustível. Se por acaso o combustível estourou, se a bomba apitou, eu digo, não, deixa só o máximo. Vou fazer assim, Copilot, tá certo? Aprende aí como é que faz. É só dizer pro frentista encher o tanque. Beleza. Agora eu posso colocar qualquer valor, o máximo que vai acontecer é encher o tanque. Não tem perigo de meu carro explodir, nem nada disso. Bem, bota aí 50 litros. Ou botar não, que só cabe 30. Não, cara, deve ser grosseiro, mas bota só os 30. Eu falei assim, pensando que você ia gostar. Vamos embora lá. Antes de dirigir, eu vou Monza. Adicionar combustível 10. Agora eu consigo dirigir. Legal, quando eu bato aqui, eu sinto a pancada ecoa na minha placa de titânio, um barulho engraçado. Na verdade, ele dirige, mas ele não avisa que dirigiu. Ó, ele só dirige, tá vendo? Ele gasta a distância, mas não avisa que dirigiu. Se eu quisesse que ele avisasse, eu precisaria que avisar. Vocês não lembram daquela musiquinha do meu, se meu Fusca falasse não, né? É porque é música muito antiga, um filme muito legal da minha época. É o Herbie, o 51, Fusquinha 51. Passeando pela rua, parecendo um picolé. Quem procura um peixe para a pança preenche. Toca, faça-me o favor de não ficar na frente, pois faminto ela está. Passeando pela rua, parecendo picolé. Sucesso. Ok. Então temos um exemplo aqui de uma classe, ok, onde a gente tem na nossa classe métodos, os métodos alteram os atributos. Vocês estão vendo? E eu posso ter, a partir de uma classe, vários objetos dessa classe. Então, por exemplo, eu tenho o meu Monza e eu posso ter aqui a minha Paraty. Paraty, que é um new car, tá vendo? Ah. Por exemplo, professor, eu posso fazer um método que faz dois elementos interagirem? Posso. Você pode tanto fazer uma função, por exemplo, roubar gasolina. Roubar gasolina. Roubar gasolina recebe 2 carros. O carro que vai de onde a gasolina vai, o carro de onde a gasolina vem. Eu acho que eu joguei GTA 1. Sabe aquele GTA 1? GTA 1 era muito legal, cara. Mas ficou nisso mesmo também. Origem.
Eu não consegui pensar em nada que envolvesse dois carros. A gente poderia fazer colidir, e aí as pessoas podiam morrer. Vocês preferem qual? Aí a contagem de pessoas diminuía. Professor. Tá bom, pessoal. Não, mas é tudo lúdico. Ninguém vai morrer de verdade, entendeu? É porque, na verdade, não são pessoas. É que o carro só leva gatos, entendeu? Todos os passageiros são gatos, não são pessoas. Eu vou pegar uma figurinha de um carro cheio de gatos. Carro cheio de gatos. Vou fazer. Vou fazer um joguinho com os gatinhos andando de carro. Bora, fofoca na meta aqui, fofoca. Fofoca que senão a gente não... Ok, depois tu pode explicar a diferença da função retornar N e void. Eu sei que é um tipo de... Tudo bem, bora lá, pessoal. Bora fofocar aqui na Cat Drive. Vamos fazer a diferença entre retornar N e void. Porque a aula de hoje é aula para tirar dúvida, assim, e falar dos assuntos que vocês quiserem, tá certo? Então hoje eu sou todo de vocês. E aí dúvidas que vocês tenham desde que esteja dentro, é muito boa essa pergunta aqui. A diferença entre a função que retorna um N e a função que retorna um void. Por exemplo, vamos pensar aqui na função soma, tá certo? Função somar 2. Ela vai receber dois números, um A, que é um number, e um B, que é um number. Olha para a função do jeito que está aqui, ó, console.log A mais B. Para dizer que é uma função, eu tenho que colocar bem aqui um function. Beleza? Qual é o tipo de retorno dessa função? Pensa com calma. Qual é o tipo de retorno dessa função? Ótima pergunta. Acho que foi a Paula, né? Só 3 pessoas chutaram errado. Quem mais pode chutar? Quatro pessoas chutaram errado. Uma pessoa chutou certo. Quem mais quer chutar? Bora lá, pessoal. O que é o retorno? O retorno é algo que eu posso pegar. É void. Exato, Felipe, é void. Então, por exemplo, será que você consegue fazer isso daqui? Seja o C recebe somar 2 de 5 com 6. Olha para essa função. Essa função faz sentido? Ela está devolvendo a soma de A mais B? Não. Ela não está devolvendo a soma de A mais B. Ela está imprimindo na tela e deixando o C chupando o dedo. O return é explícito no JavaScript. Você precisa colocar que ela retorna A mais B. O void significa nada. Então, quando eu digo que a minha função não retorna nada, que é esse caso aqui, ela imprime na tela e não retorna nada, eu digo que ela é void. Eu estou deixando claro que isso daqui está errado. Você não pode fazer isso, porque a função somar 2 não te entrega nada. Não deixa nada no lugar de onde ela foi chamada. Isso daqui vai mandar para a saída, para o terminal, mas não devolve para quem chamou a função. Então o C vai ficar chupando o dedo. Se você mandar mostrar o C... Perdão, lutando aqui com o meu teclado. Você vai ver que aqui vai dar um undefined, provavelmente. Exato, vai dar um undefined aqui. O C deu um undefined. Esse 11 veio do console.log. Então, se você queria devolver a informação, não era para você mostrar na tela. Era para você devolver. Fazer a conta e devolver. E você devolve através de um return A mais B. E agora sim, ele está dizendo, ei, Fê,
Filho de Deus, tu tá tentando retornar um número, mas a tua função diz que tu não retorna nada. Te decide, cara. Aí você, ops, perdão, sinto muito. A minha função retorna um número. Então agora sim, o C recebe o 11, que vai ser a soma, e você imprime o C. Paulinho Marinho, não se mexa. Entenderam a diferença? Professor, e no caso de um N? N significa que a função pode retornar qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa. Professor, em que casos eu usaria o N? Não use, não. Mas e se eu quiser? Não use, não. E se eu quiser fazer um código feio? Aí você usa. Tipo assim, por exemplo, você poderia pensar assim, ó. Se eu quero fazer um código feio, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, olha como eu sou criativo, professor. Vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso daqui na variável A e B, beleza? Se por acaso C for o número que eu mais amo na vida, qual é o número que você mais ama? Que é cheio de frescura, que adoro, tipo assim, tem esse negócio de... O meu número da sorte. Quem é que tem o número da sorte aí? 8. Então, se por acaso for 8, eu vou retornar 8 é lindo. 8 é lindo. Hoje vou jogar no... Vocês sabem o jogo do bicho, que é o 8? Vou jogar no peru. Peru tem acento? Sei lá. Borboleta. Tu não acredita que tu sabe o jogo do bicho, não. Tu sabe que é o 8, rapaz. Tu é doente, viciado, hein? Então, olha aqui a marmotagem. Se por acaso ele for 8, hoje eu vou jogar na águia. Olha aqui a marmotagem. Você pode retornar tanto uma string quanto um inteiro. E aí você está dizendo que retorna qualquer coisa, o que ainda é ruim. Então, N só deve ser utilizado em último caso. Por exemplo, se você realmente tem duas coisas que podem sair, você poderia dizer que ele é um number ou uma string. Entendeu? Ainda é mais descritivo do que dizer que pode sair qualquer coisa daquela função. É estranho. Imagina aí, se tu vai passar eu te dou um presente. Pode ser. E aí, rapaz, o que é o presente que você quer? Qualquer coisa. Tá bom. Vou te dar uma bomba. Explodir. O meu sogro. Tava lá na casa do meu sogro. Aí ele tava de mau humor na hora. Aí a minha sogra perguntou: Benzinho, você quer pão com quê? Bota qualquer coisa aí. Aí eu disse: bota água. Quer pão com água. Eu acho que o meu humor estava pior que o dele. Um pão sanduíche recheado com água. Ninguém merece. Perdão. É quando chega perto de 2 horas de aula, meu cérebro já não funciona. Eu saturo muito rápido. 1h30, 1h40. É pão de água. Cara, Yuri, você não tem nenhuma obrigatoriedade de colocar chaves se a tua instrução, se o teu controle só tem um comando, entendeu? Então, por exemplo, aqui o teu if só tem um comando, então as chaves são opcionais. Da mesma forma que o teu else, ó, ele só tem um comando. As chaves são opcionais, mas você deve colocá-las. Por quê? Porque o teu if tem chave. Então, para manter a consistência, se um controle tiver chave, você deve colocar em toda a sequência de if-elses. Entendeu? Mas, por exemplo, aqui, você só tem o if sozinho, então fazer a chave ele é completamente opcional. Eu normalmente não faço. Então, por exemplo, isso daqui é um modelo. E aí, por exemplo, o N vocês não precisam utilizar. No JavaScript, tudo é N, tudo é qualquer coisa.
Aí quando você vai para o TypeScript, você quer justamente fazer o contrário. Você quer definir o que é cada coisa para evitar ter surpresas desnecessárias. Foi, povo lindo do meu coração. Sucesso. Beleza. Então, eu vou tentar dar sequência no jogo do Lobinho. Vou pensar ainda o que é que eu vou... Como é que eu vou organizar o nosso código. E aí a gente vai amadurecendo passo a passo nesse processo de aprender O e aprender algoritmos. Tudo bem? Então vão lá fuxicar, coloquem o Lobinho para frente, tentem criar novos métodos, entendeu? É muito do processo criativo. E aí vocês vão perguntando e a gente vai sugerindo mudanças. Vocês já aprenderam lá no vídeo como é que eu faço um timer, né? Vocês podem fazer timers para outras coisas, como por exemplo, se o coelhinho ficar parado, aí você mantém o timer e a cada, sei lá, 1 segundo, ele vai dar um passo na direção do lobo. Aí você tem que pensar, pô, como é que eu calculo a direção do lobo? Aí você vai ter que fazer uma continha, entendeu? Se o lobo demorar muito, ele morre de fome, deixa um timer global. Aprende. O legal é que o P5, ele tem muita informação na internet. Então, qualquer coisa que vocês forem procurar no YouTube, vocês vão encontrar, né? Escrevendo texto no P5. Exato. Essa semana ainda continua o lobo. Aí a próxima semana eu troco de atividade, de modelo. Porque a gente fez pouca coisa, é tudo muito novo, então eu estou dando tempo para o pessoal se situar. Ok? Tudo bem? Eu estava pensando até em passar uma atividade daqui também para vocês. A motoquinha. Ou então a lapiseira. Mas assim, é aquele negócio do feedback. Se vocês já tiverem... Assim, eu vou muito no feedback dos alunos. Se eles estão indo bem, se querem mais atividade, aí eu vou passando. Se eles já estão conseguindo se divertir com as que tem, então eu não passo, não. Vou deixar vocês se divertindo, então, com o Lobinho, tá certo? Mas tentem interagir com o código. Vou passar mais nada de outra coisa essa semana, não. Feriado para amanhã? Feriado para gente? Pode ficar de férias. Eu boto o vídeo só na quarta. Tudo bem? Wesley. Você sossega amanhã, quarta, você assiste o vídeo. Eu não vou fazer amanhã. E a piada? Deixa eu parar de gravar aqui.